Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Evander, atualmente jogando pelo Portland Timbers, dos Estados Unidos, esteve em São Januário na noite desta quinta-feira para assistir ao jogo do Vasco contra o Internacional. O meia, que possui uma forte ligação com o clube carioca, não escondeu a emoção de estar novamente no estádio que o consagrou em sua carreira. Durante a partida, a presença do jogador foi notada, e sua presença gerou um clima de expectativa, principalmente entre os torcedores, que ainda guardam uma enorme admiração pelo camisa 10. Em uma noite marcada por muitos sentimentos, Evander aproveitou para expressar sua relação com o Vasco e deixar a torcida sonhando com a possibilidade de um retorno. Em conversa com o repórter Bruno Murito, do Globo Esporte, o jogador foi claro e direto sobre sua situação com o Portland Timbers e o clube brasileiro. Ele revelou que o Vasco está ciente do momento atual de sua carreira e que existe um entendimento mútuo sobre sua situação. "O clube sabe da minha situação, estou aí, vim no estádio acompanhar a equipe", afirmou Evander. Suas palavras, simples mas cheias de significado, deixam no ar a dúvida sobre um possível retorno, o que acaba gerando uma onda de especulações entre os torcedores do Vasco. A atitude de Evander ao marcar presença em São Januário demonstra seu carinho pela torcida e pelo clube. Apesar de estar de férias, ele fez questão de acompanhar a equipe em um momento decisivo, evidenciando o vínculo que mantém com o Vasco, mesmo estando fora do Brasil. A torcida, claro, não perdeu a oportunidade de se manifestar, e o clima de euforia nas redes sociais foi imediato. O que parecia ser apenas uma visita de férias se transformou em um sinal de esperança para muitos vascaínos, que sonham com um possível retorno do meia, especialmente em um momento onde a equipe busca reforços para enfrentar os desafios da temporada. Evander, por sua vez, não escondeu o desejo de retornar ao clube, deixando claro que está à disposição para essa possibilidade. Sua fala, cheia de humildade, revela que o jogador ainda alimenta o sonho de voltar a jogar pelo Vasco, um clube pelo qual sempre demonstrou carinho. "A gente segue o clube, então rola aquela esperança da torcida pelo retorno", disse, em um tom que mistura otimismo com realismo. As palavras de Evander fazem com que a torcida se pergunte: será que este é o momento ideal para seu retorno, ou ele ainda precisará de mais tempo para decidir seu futuro? A presença de Evander em São Januário não foi apenas uma visita comum, mas um acontecimento que mexeu com as emoções dos fãs do Vasco. O jogador, que se destacou como um dos principais talentos do clube, sempre será lembrado com carinho pela torcida, e sua ligação com o time parece ser inquebrável. Mesmo jogando no exterior, Evander continua a acompanhar de perto o andamento do clube, o que reforça ainda mais sua conexão emocional com o gigante da colina. Essa demonstração de lealdade e respeito foi suficiente para reacender as esperanças da torcida, que agora sonha com um possível reencontro entre o meia e o clube. O futuro de Evander, no entanto, segue incerto. Embora tenha mostrado disposição para retornar, ele ainda tem compromissos com o Portland Timbers, e qualquer negociação depende de uma série de fatores. A torcida do Vasco, ansiosa por uma resposta, agora se vê dividida entre o desejo de vê-lo de volta e a realidade de um futebol cada vez mais competitivo, onde as negociações nem sempre acontecem da forma como esperamos. O que resta, então, é esperar que o jogador e o clube cheguem a um entendimento que possa beneficiar ambos os lados, e, quem sabe, devolver ao Vasco um dos seus maiores talentos da última década. Com essa visita inesperada, Evander não só reacendeu a chama da esperança entre os torcedores do Vasco, como também deu um novo capítulo à sua história com o clube. O que parecia ser apenas um simples jogo de férias se transformou em uma oportunidade para os fãs sonharem com o retorno de um ídolo. Agora, só o tempo dirá se essa conversa se transformará em algo mais concreto, mas uma coisa é certa: o vínculo entre Evander e o Vasco ainda está forte, e os próximos capítulos dessa história podem ser ainda mais emocionantes do que se imagina. Nos bastidores do futebol, um rumor tem circulado com força: Gabigol, o grande ídolo do Flamengo, poderia estar a caminho do Vasco da Gama. A possibilidade de o artilheiro vestir a camisa cruzmaltina tem gerado grande expectativa entre os torcedores, que começam a se perguntar se essa transferência será realidade. A ideia de ver o atacante, um dos maiores nomes do futebol brasileiro na atualidade, no time de São Januário movimenta os ânimos e faz com que todos fiquem atentos aos próximos capítulos dessa história. O gigante da colina estaria preparando um golpe de mestre para fortalecer seu elenco? Com uma carreira recheada de títulos e uma marca impressionante de gols, Gabigol é, sem dúvida, um dos jogadores mais cobiçados do futebol nacional. Após conquistas memoráveis como o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e o Campeonato Carioca com o Flamengo, o atacante se consolidou como um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Sua possível chegada ao Vasco não seria apenas uma adição de peso ao elenco, mas também um sinal claro das ambições do clube em voltar a brigar por títulos importantes.
A movimentação está no ar, e a torcida vascaína, ansiosa, aguarda ansiosamente os próximos passos dessa negociação que, se concretizada, promete mexer com o futebol brasileiro. Gabigol, com sua habilidade incomparável e instinto artilheiro, é conhecido por sua presença de área letal e capacidade de decidir jogos importantes. Seu faro de gol e seu poder de decisão em momentos cruciais o tornam um dos atacantes mais completos do futebol brasileiro. Sua força física, velocidade e habilidade técnica são complementadas por um caráter vencedor, sempre buscando a vitória para seus times. Não é à toa que o treinador Rafael Paiva vê em Gabigol o reforço ideal para o Vasco. A experiência e o poder de fogo do atacante poderiam ser a chave para a retomada do time aos trilhos do sucesso, e Paiva, ciente da importância de um jogador desse calibre, acredita que sua chegada ao elenco seria um grande passo para fortalecer a equipe e dar uma nova dimensão ao ataque do Gigante da Colina. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Nas temporadas de 2021 e 2022, Gabigol continuou a brilhar com a camisa do Flamengo, apesar dos desafios. Em 2021, foi crucial para a conquista de títulos importantes, como o Campeonato Carioca, e seguiu sendo a principal referência ofensiva do time. Já em 2022, mesmo com um início de temporada irregular, o atacante se reergueu e fechou o ano com importantes gols e grandes atuações, reafirmando seu status como um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Com rumores sobre uma possível transferência para o Vasco, Gabigol poderia trazer sua experiência vencedora e capacidade de decisão para um time em busca de renascimento. A chegada do artilheiro cruzmaltino não só fortaleceria o ataque, mas também infundiria uma nova mentalidade de vencedores no elenco, que está ansioso para voltar a competir pelos principais títulos. Gabigol, com sua trajetória repleta de conquistas e gols decisivos, seria o reforço ideal para o Vasco dar um salto de qualidade e voltar a brigar por grandes conquistas no futebol nacional. E você, torcedor vascaíno, o que acha dessa possível contratação de Gabigol? Seria ele o jogador que o Vasco precisa para voltar a brigar pelos grandes títulos do futebol brasileiro? A chegada de um atacante de tamanha qualidade e experiência poderia transformar o time e colocar o Gigante da Colina de volta ao seu devido lugar entre os melhores do país. O faro de gol e a presença de Gabigol em momentos decisivos poderiam ser o combustível necessário para reacender a chama da esperança na torcida. Mas, será que ele se adaptaria ao novo desafio em São Januário? Com a responsabilidade de ser o artilheiro de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, Gabigol chegaria com a missão de liderar o ataque vascaíno e trazer sua mentalidade vencedora. Como você acredita que ele se comportaria sob essa pressão? Sua experiência em conquistar títulos e decidir jogos pode ser o diferencial que faltava, mas será que o atacante irá se encontrar rapidamente no novo ambiente, ou demorará um pouco para se adaptar ao estilo de jogo do Vasco? A expectativa está nas alturas, e a torcida precisa de sua opinião sobre o impacto que Gabigol teria na equipe e nas aspirações do clube para a próxima temporada. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.